Agora nós vamos tratar de um assunto que tem sido alvo de muito debate, muita discussão e muita polêmica, né? De um lado nós vemos o movimento homossexual e de outro lado nós vemos a igreja tentando falar sobre essa prática, sobre essa conduta. E ficam duas linhas, uma batendo de frente com a outra e não se chegam a entendimento. E gostaria de esclarecer para você, respondendo uma seguinte pergunta. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre esse assunto? A Bíblia Sagrada, ela é clara, ela diz de forma aberta, de forma nítida, sobre o homossexualismo? Vamos tratar sobre esse assunto agora. No livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 13, está escrito desta forma: quando também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e o seu sangue é sobre eles. Então a gente vê aqui em Levíticos, capítulo 20, verso 13, dizendo que se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, é uma abominação. Abominação. Então a gente vê que a Bíblia não trata esse assunto entre linhas. A Bíblia não fica dando voltas, rodeios, mas ela trata desse assunto de uma forma muito clara. Gostaria também de tratar contigo, está no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 5. Olha só: não haverá tragem de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então até mesmo na vestimenta, na roupa, a palavra do Senhor fala sobre isso, que um homem não deve se trajar como mulher, não deve haver vestes de mulher no homem. Então, a veste de um homem em homem, veste de mulher em mulher. Assim está dizendo a palavra do Senhor. E o motivo de nós estarmos aqui é exatamente tratar alguns assuntos à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então a gente vai entendendo um pouco por que há essas discussões e essas desavenças, né? De um lado um grupo tentando defender a sua prática, e do outro lado um grupo que crê na palavra de Deus e que vê que na palavra de Deus essa conduta é confrontada e ela não é aceita por Deus, e os dois grupos se debatendo e confrontando o assunto, e muitas vezes a gente não entende o porquê. Então fica aqui o esclarecimento. Tem também em Romanos, que é no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, no verso 26, olha só o que diz a palavra do Senhor. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então você vê que a palavra do Senhor novamente ela fala clara e abertamente sobre essa conduta, sobre essa prática. Você pode perguntar, mas então como que fica? Querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela não fala somente do homossexualismo. A Bíblia também fala da relação heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. A palavra do Senhor fala sobre adultério, a palavra do Senhor fala sobre prostituição. Então, quando você encontra uma pessoa que pratica o adultério e você a confronta dentro da palavra de Deus, ela também pode questionar. Mas só que a palavra de Deus diz que adultério é pecado. A pessoa que está na prostituição, ela pode questionar. Se você chegar para ela e falar assim: querido, você está fazendo algo errado, que não agrada a Deus, ela pode questionar. Na prostituição, numa relação heterossexual entre um homem e uma mulher. Só que a palavra do Senhor diz que a prostituição é pecado.
Então não é uma questão de ir contra o homossexualismo, não é uma questão direcionada somente para esse foco, mas que dentro do ato íntimo é uma das condutas, é uma das práticas que Deus condena, Deus não aceita. A Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de erro. Então, eu quero te mostrar que mesmo na prática heterossexual entre um homem e uma mulher, você também pode ser confrontado por uma prática que não agrada a Deus. E desta mesma forma nós vimos que a relação entre pessoas do mesmo sexo também não agrada ao Senhor. Ao relacionamento íntimo, se você for estudar dentro da palavra de Deus, ele foi feito, ele foi criado para dentro do casamento entre um homem e uma mulher, dentro de um casamento. Aquele que é casado e tem práticas fora do casamento chama-se adultério. Aquele que ganha ou paga algum favor, algum bem por essa prática chama-se prostituição. E aquele que se relaciona ainda sem ser casado, ainda no tempo de solteiro, tem relacionamentos íntimos, a Bíblia chama de fornicação. O que é isso? É o ato sexual ilícito, a Bíblia chama desta forma. E a questão do homossexualismo também, Deus bate fortemente na palavra dizendo que é um erro, que é um pecado. Que você tenha sido esclarecido por uma explicação bíblica, pela palavra de Deus, nesses tempos de debate, nesses tempos em que esse assunto está muito em evidência. Essa foi apenas uma visão superficial, mas muito esclarecedora sobre o assunto. Espero que você tenha sido abençoado, esclarecido. Quem sabe numa outra oportunidade a gente tenha condições de estar conversando e aprofundando ainda mais nesse assunto e nesse conhecimento. Que Deus te abençoe e fique em paz, em nome de Jesus. Amém.